Boa tarde, então. Divido teu nervosismo com... Divido o meu nervosismo contigo também. Isso para, sozinho. Então, para quem está aqui não é colega, meu nome é Daniela, eu sou professora de música da EJA do Colégio de Aplicação. Estou num lugar que não é muito comum para mim, que é estar numa mesa falando, então já aviso que eu escrevi o texto que eu vou falar e peço licença para vocês e um pouco de paciência para ler. Vou tentar deixar ele fluido, mas não tenho uma eloquência para sair falando assim, me perco nos pensamentos. Nesse momento eu divido a coordenação da educação de jovens e adultos com o Joselito, e eu trabalho com a educação de jovens e adultos desde 2008. E na minha primeira aproximação com a EJA, eu não era nada familiarizada com esse público dentro da escola, já trabalhava com escola, mas sempre com crianças e jovens. Então, eu passei por um momento de adaptação como encarar esses adultos dentro de uma escola, que acho que não é algo que a gente se prepare na faculdade, acho que a gente nunca se prepara para estar dentro de uma escola, a não ser estando dentro dela, né? Mas já tinha experiências com crianças e adolescentes, e não com adultos. E depois dessa primeira aproximação e entendimento, eu me apaixonei pela educação de jovens e adultos, e acredito que seja pelo contexto, pelos alunos e pelo que ela significa, né? Então, eu construí a minha fala. Não tanto, apesar de eu ter feito mestrado estudando ensino de música no currículo da EJA, hoje eu trouxe uma fala pensando mais, enquanto coordenadora de EJA, em contextualizar a EJA no Brasil e pensar em como a gente encara a EJA ainda hoje e no que ainda é possível se fazer. Então, para isso, eu pensei em fazer uma abordagem histórica muito breve, contextualizando a EJA, que nasce dentro de um contexto político, econômico e social e surge de um cenário de exclusão. E ao longo da história, ela passou por diferentes formas de organização, mas sempre tendo como propósito inicial a alfabetização dos adultos, acabar com, reduzir o índice de analfabetismo no país, né? É para frente? Então, as primeiras iniciativas governamentais que têm registradas iniciam em 1947, com a campanha de educação para adolescentes e adultos, que tinha como objetivo expandir a democracia liberal entre as massas, além de reduzir o índice de analfabetismo no país. E na década de 40, esse índice de analfabetismo era de 50% na população de 15 anos ou mais. A campanha de educação para adolescentes e adultos dura até 63, e, de modo geral, a gente pode observar que até o final da década de 50, as ações governamentais tinham como meta mais reduzir o índice de analfabetismo do que reconhecer a educação como um direito fundamental. Na década de 60, em Recife, surge o movimento de cultura popular, que consistia na criação de escolas para o povo, ocupava espaços comunitários e tinha como objetivo a recuperação da cultura como elemento fundamental de compreensão e transformação da realidade. Então, é um momento em que a educação de adultos começa a ser vista de uma outra forma. Outras frentes de ação realizadas pelo movimento de cultura popular, além da alfabetização, eram o teatro, os núcleos de cultura popular, os meios informais de educação, o canto, a música, a dança popular e o artesanato. Não é à toa que as propostas e concepções de Paulo Freire, entendendo a educação como ato político, foram um marco para a educação de jovens e adultos, e não só para a educação de jovens e adultos, acredito que para a educação de uma forma geral, e são propostas que orientam grande parte das propostas pedagógicas para a EJA até hoje. Durante o regime militar, essas propostas de educação popular foram desestabilizadas. Em 67, se cria o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Na década de 70,
o ensino supletivo é inserido, é inserido no sistema de ensino regular como complementação do Mobral. Em 85, o Mobral é substituído pela Fundação Educar. Em 90, se extingue a Fundação Educar e se cria o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Em 2013, o Programa Brasil Alfabetizado. E essas mudanças de nas propostas de programas acabam mostrando que a educação de jovens e adultos ela sempre foi pensada num contexto pelos interesses políticos e não tanto pelos interesses sociais, porque a cada mudança de governo se muda a proposta de alfabetização, a proposta de educação de jovens e adultos e não se pensa nessa continuidade. Então, de forma geral, se pode dizer que a atenção dada à EJA acompanha os interesses políticos e não os interesses sociais. Como escreve Moacir Godotti no prefácio de um dos livros de Paulo Freire, se a educação, notadamente a brasileira, sempre ignorou a política nunca ignorou a educação. Não se trata de politizar a educação, ela sempre foi política. E esse prefácio escrito em 79 dá para contextualizar o momento que a gente viveu há pouco tempo atrás com Escola Sem Partido e toda essa ideia de que o professor não pode fazer política na sala de aula. Então, foi bem breve mesmo, né? E eu escolhi retomar superficialmente para a gente entender um pouco desse caminho e dessas mudanças que, de fato, nunca olharam com aprofundamento para os sujeitos da EJA, porque eu acredito que a instabilidade nas formas como as políticas públicas e as políticas de governo encaram a EJA permanecem até hoje. E, embora a gente tenha alguns ganhos nessa jornada, essa modalidade de ensino ainda é marginalizada. Assim, muitas dessas políticas reforçam a ideia que a Ciavat e Hummert definem como a marca social da escola, em que cada grupo social possui um tipo de escola próprio. E essa é uma realidade que cada vez mais não tem sido só da educação de jovens e adultos também, mas das escolas públicas como um todo. Miguel Arroyo também chama atenção para isso, quando ele diz que os olhares tão conflitivos sobre a condição social, política, cultural desses sujeitos, da EJA, têm condicionado as concepções diversas da educação que lhes é oferecida. Os lugares sociais a eles reservados, marginais, oprimidos, excluídos, têm condicionado o lugar reservado à sua educação no conjunto das políticas oficiais. A história oficial da EJA se confunde com a história do lugar social reservado aos setores populares. É uma modalidade do trato dado pelas elites aos adultos populares. E para finalizar essa parte da contextualização, quem são esses adultos populares e quem são esses adultos da EJA, apesar de que a gente conhece um pouco desse contexto, mas eles têm como característica comum serem pessoas das classes populares, que têm consigo várias diferentes formas e níveis de exclusão social, né? Em diversos sentidos, não só social, foram privados por diferentes razões do acesso à escola no tempo regular e têm uma vasta bagagem de vida que carregam junto com eles. O retorno para a escola nem sempre é uma tarefa simples, tem que conciliar esse retorno com as muitas atribuições da vida adulta cotidiana, que envolvem família, trabalho, entre outras coisas, e muitas vezes acarretam nesses processos de idas e vindas desses alunos na escola. Mas, humanos que são, têm como direito o acesso à escola, têm direito à educação, e o reconhecimento desse direito é fundamental. Na Constituição, o direito à educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. No caso da EJA, eu entendo que esse retorno para a escola, por si só, já é um exercício de cidadania e um reconhecimento dos alunos em ocupar esse espaço que é de direito deles. Então, a educação como direito está assegurado tanto na Constituição quanto na LDB, e a educação básica como direito subjetivo é obrigatória e deveria ser assegurada pelo Estado e pelas famílias,
mas não é o que acontece. A LDB reforça como dever do Estado garantir o acesso público e gratuito a todos que não concluíram a educação escolar na idade certa e garantir a educação ao longo da vida. E não só a garantia de acesso, mas de permanência desses alunos na escola. A lei regulamenta, mas na prática quem faz acontecer somos nós. Então, eu entendo que a nossa responsabilidade e compromisso enquanto educadores está na forma como construímos nossas práticas na escola. Os conhecimentos estão em todo lugar, mas a escola é o espaço que esses conhecimentos se organizam, se articulam e se transformam. Então, é importante que a gente reflita e repense a estrutura da escola periodicamente. No caso específico da EJA, considerar o tempo de vida dos alunos, o tempo de formação, além dos contextos social, econômico e cultural, é fundamental para garantir o direito à educação. Eu trouxe uma fala do Miguel Arroio, que diz que as propostas educativas que reestruturam a escola, e nesse momento o contexto desse livro foi um livro que falava da proposta dos ciclos nas escolas municipais, pretendem repor com a devida centralidade o direito à educação como o direito à formação e ao desenvolvimento pleno. Essas propostas são herdeiras de lutas por direitos de cidadania, de educação cidadã, educação como direito ao conhecimento, à cultura, aos valores, à formação do cidadão crítico participativo. Pensando nessa ideia da legislação que regulamenta a EJA, eu trago o parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, que é o documento que orienta as diretrizes curriculares para a EJA, e ele é um documento de 2000, mas ele ainda é um documento base e referência para as propostas pedagógicas da educação de jovens e adultos. E o parecer reforça a EJA como uma dívida social. Então, logo no início do documento, ele apresenta os dados do IBGE de 96, em que mais de 15 milhões de pessoas na faixa etária de 15 anos ou mais eram analfabetos no Brasil, o que correspondia, naquele momento, a 14,7% da população. E quando ele apresenta esses dados, ele coloca o seguinte: nessa ordem de raciocínio, partindo desses dados que estavam a educação de jovens e adultos representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado desse acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea. No sentido da obrigação do Estado em reparar essa dívida social, ele indica 3 principais funções da EJA que eu trago aqui para a gente pensar junto. A primeira função, então, seria a função reparadora, que significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Dessa negação evidente na história brasileira, resulta uma perda. O não acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. Acho importante pensar na ideia da reparação mesmo. A segunda função, que vem como consequência da função reparadora, é a função equalizadora. A função equalizadora, segundo o parecer, a equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade consideradas as situações específicas. Nesse sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. Por essa função, o indivíduo que teve sustada a sua formação, qualquer que tenha sido a razão,
busca estabelecer sua trajetória escolar de modo a readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade. Naquela ideia de que a gente não pode dizer que a igualdade está no mesmo ponto de partida se as pessoas já não tiveram acesso às mesmas oportunidades. E a última função, que, segundo o parecer, é mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA, é a função qualificadora, que traz a ideia de uma educação permanente e de que todos têm direito a atualizar os conhecimentos. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. E a função qualificadora me faz pensar justamente na necessidade de diversidade de propostas, de estímulos e de ações que a gente pode fazer presente num currículo de EJA e que atendam essas muitas dimensões do humano. O parecer ele reitera a necessidade de encararmos a EJA como dívida social e não como suprimento, e usa como uma das justificativas o alto índice de analfabetismo no país. Mesmo que a gente saiba que não é só o analfabetismo o problema da EJA, a gente tem índices de defasagem idade-escola e um grande índice de evasão escolar. O analfabetismo é o que movimenta as propostas governamentais e não acho justo, porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade letrada em que as pessoas precisam conseguir acessar as informações e conseguir pensar por elas mesmas, né? Pensando nisso tudo e nessa ideia de dívida, que como dívida em algum momento a gente deve anular, né, isso e acabar com a dívida, pagar a dívida e deu, como a gente se encontra hoje com relação aos dados da educação de jovens e adultos, achei que seria importante trazer alguns dados atuais. Então, trouxe uns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018 do IBGE. Se vocês conseguirem ler, senão eu... Mas, então, em geral, em todos os índices aparece um crescimento mesmo que de 2%, o que não significa que a gente esteja num lugar ideal e nem confortável, né? Então, de 2016 até 2018, o acesso à educação básica obrigatória cresceu 2,4%. A taxa de analfabetismo no país, que é aquele primeiro quadro, caiu de 7,2 em 2016 para 6,8 em 2018, que pode parecer pouco, mas 6,8 em 2018 era equivalente a 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas no Brasil. Se a gente pensar proporcionalmente aquele dado de 1996, os 14% eram maior porque a gente tinha menos gente, né? Mas agora 11 milhões de pessoas é muita gente analfabeta. No terceiro quadro, a gente tem a análise do número de anos de estudo por região. No Brasil, a média de anos de estudos para pessoas com 25 anos ou mais é de 9,3 anos de estudo, o que daria o nosso ensino fundamental completo, né? E se for analisado por regiões, Norte e Nordeste sempre tem um índice menor do que Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E não tem nas tabelas, mas a questão étnico-racial, quando analisada por cor ou raça, e daí vou usar pretos e pardos só porque são os dados que se encontram aqui, né? Das pessoas de 15 anos ou mais analfabetas, 3,9 eram de cor branca e 9,1 entre as pessoas de cor preta ou parda. No grupo de 60 anos ou mais, que é o grupo que tem 18,6% de analfabetos em 2018, 10,3% eram pessoas brancas e 27,5%
27,5% pessoas pretas ou pardas. E, segundo a análise, apesar desse índice ser alto, o analfabetismo entre as pessoas de 60 anos ou mais de cor preta ou parda teve a maior redução entre 2016 e 2018, o que é assustador de pensar como era antes, né? Então, pela distribuição de pessoas de 25 anos ou mais com nível de instrução, a porcentagem de pessoas com o nível de fundamental incompleto em 2018 era 33,1%. É uma porcentagem muito alta. Acho que desse gráfico o que me chama mais atenção é essa porcentagem de ensino fundamental incompleto. Porque se a gente for pensar nas questões de ensino superior, a ideia é que o ensino superior seja uma continuidade da educação básica, né? A gente caminha, e inclusive na educação de jovens e adultos, o que a gente pensa como professores é investir para que os alunos continuem estudando e não se contentem só com a educação básica obrigatória. Mas a educação básica obrigatória é obrigatória e o ensino superior incompleto ou o técnico não, né? Então, pensar no ensino fundamental incompleto, 33%, acho grave, 33% da população. Além do acesso, um dos dados que essa pesquisa do IBGE traz é que houve um crescimento, mesmo que pequeno, no acesso à escola. Mas a taxa ajustada de frequência líquida, que é o que mede a evasão escolar, ela permanece igual desde 2016. E no ensino médio, para jovens e adultos de 15 a 14 anos, a taxa era de 69,3%, ou seja, 30,7% dos jovens nessa faixa etária estavam atrasados ou tinham deixado a escola. Na educação de jovens e adultos, em 2018, tiveram 831 mil pessoas frequentando o ensino fundamental e 833 mil pessoas frequentando a etapa de ensino médio. A maioria do ensino fundamental eram jovens até 24 anos e 77,7% dos alunos eram pretos ou pardos e 25,3% brancos. No ensino médio, 33,4% brancos para 65,7% pardos, pretos ou pardos. Então, esses dados, além de indicarem demandas para a EJA e nos ajudarem a perceber quem são os alunos, eles reafirmam essa situação de desigualdade, especialmente as relacionadas às desigualdades étnico-raciais. E o último gráfico da pesquisa do IBGE é com relação aos jovens de 15 a 29 anos, que eram um total em 2018 de 47,3 milhões de pessoas, sendo que 24,3 milhões não frequentavam a escola ou algum curso de educação profissional ou pré-vestibular e não haviam concluído a educação básica obrigatória. Das motivações para não seguir estudando, tinham as categorias: não estar estudando por trabalho ou por procura de trabalho, por já terem concluído um nível de estudo que desejavam, afazeres domésticos e cuidados de pessoas, falta de dinheiro para pagar as despesas, não tinham interesse e outros motivos. Então, visivelmente, os afazeres domésticos para as mulheres em 2018 ocupam uma das maiores razões, né? Se a gente olhar esse gráfico, não sei qual palavra usar, mas isso é uma realidade presente. Trabalho em busca de trabalho foi uma das outras razões, e o que é assustador é o não ter interesse, que é aquela parte cinza,
que é uma parcela considerável de jovens de 15 a 29 anos, né? Que nos leva a pensar que a gente tem que pensar o que faz com que essas pessoas não tenham interesse em concluir os seus estudos. Então, para finalizar, eu acredito que a EJA seja um espaço de transformação social, porque eu acredito que a escolaridade está extremamente relacionada às desigualdades sociais. E, como disse Paulo Freire, se as possibilidades de mudança sobre si, sobre seu estar no mundo, associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar no mundo se reduz a um não poder transpor os limites que lhe são impostos pelo próprio mundo. Acredito na escola como um espaço de mudança e de superação de limites. Sobre a EJA, nossos esforços como docentes, a meu ver, devem ser no sentido de buscar alternativas para conseguir fazer com que as nossas escolas acolham esses jovens e adultos e que as experiências dentro da escola possam contribuir para que eles transformem os seus contextos. Em termos de políticas públicas e de governo, a gente tem vivido um declínio radical para a educação em geral. O espaço da EJA no MEC era garantido com representação na SECAD, que foi uma secretaria extinta pelo novo governo. Segundo a Carta Educação, no lugar da SECAD foram criadas duas novas secretarias, a Secretaria de Alfabetização e a Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação, mas no decreto não há nenhuma diretoria específica dedicada à modalidade, sem espaço para a gente conversar, fica difícil de saber como construir junto alguma proposta que seja significativa para a EJA. Queria agradecer a Carla por trazer o José, e daí, quando tu mostrou aquela foto, eu fiquei pensando que a gente, nessa ideia dos jovens e adultos que vêm para dentro da escola com uma vasta bagagem de vida, qual é o nosso papel? O papel da escola não pode ser dar alguma coisa, a gente tem que estar num lugar de trocar. E daí eu olhei para o José, ele tem um domínio da escrita e da leitura, ele consegue fazer uma denúncia poética do lugar em que ele vive. Então, o que nós, professores, e nós, escolas, podemos fazer para fazer com que ele, né, aonde está essa troca? Então, a escola, de fato, tem que ser um lugar de troca e de transformação, não só para os alunos, mas para os professores também. E para pensar algumas metas, assim, apesar de ser dessas lições para a educação de jovens e adultos terem sido escritas em 1997, tem um evento internacional de educação de jovens e adultos, que é a Confederação Internacional, a Conferência Internacional de Educação de Adultos, a CONFITE, que é promovida pela Unesco e acontece periodicamente. A última Confite que teve foi aqui no Brasil, foi a Confite A6, em 2009. E na preparação dessa Confite, o Moacir Gadotti retoma algumas lições da Confite A5, que tinha sido em 97. Lições que essa Confite havia deixado para a educação de adultos, e entre elas estava a importância da EJA para a cidadania, o trabalho e a renda numa era de desemprego crescente, reafirmar a responsabilidade inegável do Estado diante da EJA, fortalecer a sociedade civil, resgatar a tradição de luta política da EJA pela democracia e justiça social. E eu achei que essas lições de 97 ainda cabiam para nós hoje, por isso trouxe elas aqui. Então, pensando, estou terminando minha fala mesmo, e daí pensando, vou fazer uma propaganda nossa da equipe e agradecer as professoras Catiúce e Jussara. Recentemente teve um encontro do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, e as professoras puderam ir lá para nos representar enquanto escola, e a partir daí a gente já tem a ideia de levar os alunos no encontro do Fórum de EJA que vai acontecer, e eu acredito que esses pequenos movimentos são as coisas que estão ao nosso alcance, a gente tem que ocupar todos os lugares possíveis de representação social como forma de resistência. Obrigada.